Olá, bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quando você compartilha o vídeo, você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando entendimento, esclarecendo e, por isso mesmo, consolando. Então, vai lá, se você gostou, compartilha, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades daqui do canal e nos acompanhe nas nossas redes sociais no Instagram. E hoje, claro, sempre pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, dos nossos mentores, dos espíritos superiores, para que a gente faça uma boa reflexão, nós vamos falar de um divino privilégio que todos nós temos. Bom, vamos lá. A nossa vida aqui, né, no planeta Terra, muitas vezes ela se contrapõe aos melhores sonhos que a gente tem, aquela dificuldade, né, aquela provação, aquela luta ferrenha, né? Às vezes, numa situação em que a gente esperava ali encontrar alegria, a gente muitas vezes encontra a aflição, né? Às vezes, aquela bondade que a gente fez para alguém, né? Ela se converte em dificuldade, em desengano. Então, veja, o mundo como ele está hoje, ele, na verdade, é um apelo contínuo ao materialismo, né? Aquelas demonstrações de orgulho, de egoísmo, né? Aos enganos de toda espécie, a impaciência, a intolerância. Porém, é indispensável que, da nossa parte, nós tenhamos muito esforço de vontade para que a gente não se perca indefinidamente na sombra dos impulsos mais primitivos, né? Na nossa jornada evolutiva, nós temos a tendência de estagiar aí longamente, né, nos precipícios do erro, né, dos crimes, e por muito tempo as nossas atitudes ficam cristalizadas no erro, né, em desacordo com as leis eternas. Para que a gente não se demore no fundo desses precipícios, a gente tem ao nosso dispor aí a luz do Evangelho, da revelação divina, né? Então, de forma alguma, nós devemos permitir que essa luz se extinga em nós, né? Muitas vezes a gente olha para a nossa vida, né? E você vê ali, às vezes, uma pessoa necessitando de uma ajuda, um auxílio, e se a gente tem um pouquinho mais de compreensão, a gente olha e vê essas pessoas que se enganam, como nós também, mas que se mantêm em negação, em discórdia, em processos de muita raiva, de muita mágoa, né? Aí eu te pergunto, para que você quer disputar com essas pessoas? Nós temos que auxiliar. Quando a gente auxilia, por exemplo, um enfermo, por acaso você tem que ficar doente como ele? Você tem que compartilhar de forma voluntária a enfermidade? Será que quando você vê alguém em estado de perturbação, né, você de desarmonia, você tem que entrar nesse estado de perturbação e desarmonia, né, aumentando as suas dores? Ou você pode auxiliar sem se envolver no drama, né? Você não precisa, o médico não precisa estar doente para auxiliar o doente, né? Então eu não preciso me envolver na perturbação do outro para auxiliá-lo. Por isso, gente, nós temos essa necessidade premente de guardar o nosso coração no equilíbrio, na serenidade, na tranquilidade, né? Emmanuel nos fala dessa importância e da urgência da gente reconhecer que no sentimento reside o controle da vida, né? Porque, às vezes, sentimento, gente, não é emoção,
tá? Emoção e sentimento são coisas diferentes. Emoção é aquela reação imediata, instintiva que a gente tem a um estímulo ambiental, né? É algo que mexe conosco, uma resposta neural. Emoção pode ser assim, uma raiva, uma alegria, um medo. O sentimento não, o sentimento ele envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção, de avaliação de algo, né? Por exemplo, eu consigo esconder e disfarçar meu sentimento, mas eu não consigo disfarçar minha emoção porque ela é uma resposta rápida, neural, né? Sentimento é o quê? Felicidade, amor, culpa, ódio, né? Porque você vai construindo isso. Emoção é passageira, porque é reação. Sentimento é duradouro, porque ele é construção. Se a gente tiver isso em mente, a gente precisa entender que a emoção, quando a gente acalenta ela dentro de nós, ela vira sim um sentimento. Agora, se virou sentimento, obrigatoriamente vai virar um pensamento que vai comandar as nossas ações. Então, se nossos sentimentos estão adoecidos, né? Eu tenho dificuldade em compreender os caminhos de aperfeiçoamento que nosso pai nos coloca. É por isso que muitas vezes, quando eu vou auxiliar alguém, eu entro na perturbação do outro. Né? Então, assim, nós todos temos necessidades de aprendizado. Todos nós, né? É por isso que, num planeta como o nosso, a gente vê estas diferenças, fartura, escassez, formosura, fealdade, liberdade, tolimento, alegria, sofrimento. Por quê? Porque essas diferenças, elas são excelentes possibilidades de realização para o homem, para a espiritualidade superior. Emmanuel diz assim: o homem de coração dobre, porém é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. E é mesmo, né? Olha, a gente recebe na nossa vida, do nosso pai, muitos talentos de riqueza. Mas às vezes a gente se entrega de forma desvairada às alucinações da vaidade, né? Às vezes a gente recebe no nosso pai aquela experiência da pobreza. E aí o que a gente faz? Se rende à inconformação. Aí a gente fica no queixume, na reclamação, né? Às vezes a gente recebe o dom da beleza do nosso Criador, e aí a gente se entrega a todo tipo de excesso de paixões inferiores. Outras vezes, o que a gente possui é um corpo defeituoso. E aí a gente se perde no desespero. Vejam, gente, a gente está sempre, ao invés de agradecer a oportunidade da experiência, a gente está sempre se revoltando e se rebelando. E quando a gente faz isso, a gente perturba o nosso entorno. Por quê? Porque a gente inspira indisciplina no outro. Né? Sentimento, gente, é santuário de cada um de nós. Então, se no santuário dos meus sentimentos eu não for capaz de providenciar luz dentro de mim, não é possível, enquanto eu me mantiver nesta escuridão íntima, refletir as coisas boas, a paz, a paciência, né? Nada disso. É por conta da nossa bagagem de erros, de enganos, que muitas vezes são clamorosos, é que nas nossas necessidades a gente vai vivenciar experiências, às vezes dolorosíssimas, para a nossa regeneração, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso reajuste perante as leis do Senhor. Né? Nós somos sacudidos aí pelas tentações para que a gente possa colocar à prova aquilo que nós já aprendemos. Né? Vamos lembrar que cada um é tentado por aquilo que carrega dentro de si mesmo, né? Então, as tentações, elas surgem na tentativa de nos desviar, né? Como sugestões contra o nosso prosseguimento no caminho reto, né? Dentro da nossa ascensão espiritual. Então, nas menores atividades da nossa luta humana, nós somos influenciados a permanecer às escuras, né? Veja, às vezes você está conversando com alguém e aí alguém começa ali, né? Às vezes um grupo de pessoas, alguém começa ali a fazer algumas insinuações menos cristãs, né? Caluniosas,
aí você entra nessa zona inferior, né? Ao invés de você calar ou, né, falar, olha, você está falando dessa pessoa, essa pessoa não está aqui para se defender, né? Quantas vezes a gente acha que a gente está vendo injustiça, mas a gente se esquece, na verdade, das nossas existências pretéritas, né? E a gente acha que aquela pessoa está sendo injustiçada, né? Porque a gente observa pelo plano raso de uma única existência, né? Então, por isso, gente, Paulo, ele aconselhava, né, aos companheiros dele ali a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do nosso coração, né? Por quê? Olha, que a gente vai sofrer tentação, que a gente vai cair muitas vezes, que a gente vai se afligir com as decepções, com os desânimos, né? Isso aí, não tenhamos dúvida, porque é assim mesmo, né? Agora, é imprescindível que a gente caminhe de alma desperta, que a gente se mantenha na posição de reerguimento, na reedificação dos nossos valores, todas as vezes, né? Às vezes, aquelas sombras das existências anteriores do nosso passado, né, vêm ali com um chicote em cima de nós, mas a gente não pode esquecer de reacender a nossa própria luz. Né? Emmanuel diz assim, gente, ofereçamos ao Senhor um coração firme e eterno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da vontade divina. Então, vamos aprender a guardar o nosso coração na luz do bem, para que a gente possa diariamente se banhar aí, como Emmanuel diz, nas águas vivas da grande compreensão. Porque só assim, gente, os nossos olhos vão aprender a ver ignorância onde a gente acha que tem delinquência, maldade, né? E não é só maldade ou delinquência, muitas vezes é ignorância mesmo, né? Assim, os nossos ouvidos vão aprender a registrar a dor e o infortúnio do outro, onde a gente só vê revolta e rebeldia. Então, é preciso que a gente aprenda a preservar a nossa intimidade do nosso ser contra essas formas de crueldade, de maldade, de intolerância, né? Gente, procurar sempre cultivar virtudes. Como é que a gente faz isso? Eu vou ter que parar a minha vida. Não, é no dia a dia. É no trabalho constante, no socorro àqueles que estão no nosso entorno passando dificuldades que a gente nem faz ideia, não é? É realmente escutando, acolhendo, assistindo. Se não, gente, nós vamos continuar do mesmo jeito. Vamos aprender a guardar o nosso coração em Cristo, né? Na certeza de que os sentimentos mais elevados fazem brilhar a nossa luz interior e nos fazem, consequentemente, trilhar um caminho mais seguro na nossa jornada. Aquele caminho que Jesus nos indica e que proporciona a nossa própria elevação moral e espiritual, né? Então, nós temos realmente um divino privilégio, que é o privilégio de, mesmo quando nós estamos passando por dificuldades, nós nos dispormos a auxiliar o outro, a servir. Emmanuel diz assim: agradece a luz que te clareia o coração e distribui a paz que te felicita o caminho. Ao invés de permitir que a desarmonia te envolva, responde às provocações com a paz. Sob o assalto de quaisquer desafios e humilhações do cotidiano, recorda que carregas contigo um divino privilégio, privilégio de auxiliar. Tenhamos isso em mente, que
Nós todos passamos por dificuldades. E não é porque nós passamos por dificuldades que nós vamos parar de socorrer e auxiliar. E para auxiliar e socorrer, nós precisamos guardar o nosso coração. Porque para auxiliar o doente, para auxiliar o enfermo, para auxiliar aquele que está em perturbação, nós não precisamos ficar nem doentes, nem nos entregarmos à perturbação e ao desequilíbrio. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima. Tchau.